padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é sábado, no caminho bonito que nós vamos vivenciando deste mês de setembro como mês da Bíblia, estamos congregados ao redor daquela que é discípula e exemplar e nos inspira na escuta desta palavra santa de Deus. Escuta indispensável para crescermos na consciência e fortalecermos a nossa identidade de povo de Deus. Como povo de Deus, nós somos um povo enviado em missão. A missão de anunciar a palavra de Deus é dever de todos nós, povo de Deus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em consequência do nosso batismo. Nenhuma pessoa que crê em Cristo pode se sentir alheia a esta responsabilidade que deriva do fato de ela pertencer sacramentalmente ao corpo de Cristo como povo de Deus. Esta consciência deve ser despertada em cada família, na paróquia, na comunidade, nas associações, nos movimentos eclesiais, em cada um de nós. Nós temos que, portanto, acolher diariamente a palavra santa de Deus e sermos dela anunciadores. Vamos abrir o coração e acolher agora essa palavra que nos vem como uma semente plantada em nós, para que dê frutos e nós possamos assim anunciar com gestos de nobreza, de honestidade, de amor ao próximo, de capacidade de perdoar, anunciar ao mundo a beleza desta palavra que nos indica e faz presente em nós, por Cristo, o reino de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína dessa casa. Amados e amadas de Deus, acolhamos a preciosidade destes ensinamentos. Em primeiro lugar, vamos assumir que viver a fé é ter a grande tarefa de ajustar diariamente a própria conduta nos parâmetros dos valores do Evangelho. Não podemos acostumar-nos, habituar-nos com determinados modos de ser e não aceitarmos os confrontos que os valores do Evangelho, pelo anúncio da palavra, nos trazem. O Senhor diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Portanto, exatamente para dizer, se há uma conduta que é pautada nos valores do Evangelho, exercitada no cumprimento dos valores do Evangelho, o resultado será, obviamente, valores do Evangelho vividos e traduzidos em gestos e em palavras. Conhece-se alguém por sua conduta, diante das diversas circunstâncias, na vida política, na vida familiar, no ambiente restrito da amizade, na experiência da vida eclesial.
Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Portanto, nós precisamos assumir que o nosso reconhecimento não se dá simplesmente por um nome que nos identifica, por uma profissão que exercemos. A nossa conduta é que é a nossa identidade. É por ela que devemos ser identificados na condição bonita de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Por isso, em sendo discípulos marcados pela experiência bonita da filiação a Deus, o Pai de todos, nós precisamos olhar bem, cada dia, de novo, como reagimos, como falamos, em que medida somos sinceros, em que medida nós cuidamos dos outros, respeitamos e somos capazes de uma partilha solidária. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas, disse o Senhor. Nós precisamos, portanto, de ter uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e desta honra alegre de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Só assim seremos como aquele que tira coisas boas do tesouro do seu coração. Tira coisas más quando o tesouro do coração não é pautado pelos valores do Evangelho. Nós precisamos, portanto, diz o Senhor, cuidar da nossa interioridade quando Ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Precisamos encher o nosso coração dos valores do Evangelho, do encantamento amoroso de Deus pela humanidade revelado em Cristo, que revela o rosto misericordioso de Deus, nosso Pai. Para que nós possamos, assim, ser não simplesmente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Pois, do contrário, nós seremos parecidos, como o Senhor diz: vou mostrar-vos com quem se parece aquele que vem a mim, ouve as palavras e não põe em prática, diferente daquele que vem, ouve e põe em prática. Quem põe em prática é como aquele que constrói a sua casa, cavando fundo e colocando alicerces sobre a rocha, que é Ele, Cristo. Pode vir enchentes, torrentes, mas não consegue derrubar aquela casa porque ela está firmada na rocha. A nossa rocha é Cristo. E Cristo, como nossa rocha, se nos dá amorosamente por sua palavra santa. Acolhida, ela realiza em nós com fecundidade o tesouro do nosso coração, de onde somos chamados a tirar coisas boas sempre, para oferecer e ajudar a construir um tempo novo e um mundo novo. Vamos nos empenhar nesta escuta e pedir a graça de que sejamos amorosos ouvintes cotidianamente da palavra santa de nosso Deus. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria
da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.